Olá, boa noite, pessoal, tudo bem? Um ótimo início de semestre a todos. Se alguém puder botar aí no PIR, estão me ouvindo? Está tudo ok? Por favor, todo mundo me ouvindo? Certo, Herbert, obrigado, boa noite, viu? Então, gente, que ótimo ter vocês aqui, né? Em mais uma aula. Fico muito feliz, Franciele, boa noite. Então, vamos conversar um pouquinho, né? Vamos começar a falar, então, no que... Obrigado, ótimo. Caiu aqui muitas mensagens. Que estão me ouvindo, graças a Deus. Então, vamos falar um pouquinho sobre bioquímica, né? Bioquímica geral aí para nutrição, que acho que é um dos pontos mais importantes que a gente tem para poder falar, entender conceitos básicos, né? Entendermos que esta bioquímica geral é muito falada conceitos básicos, né? Não são conceitos avançados, digamos assim. Ninguém vai chegar aqui e querer que a gente vai aí desmistificar todo o processo de síntese das cadeias aí, entre outras, né? A gente vai começar a gatinhar, né, nos processos, entender quais são os porquês da bioquímica, né? E a gente vai desenvolver aí, desestruturar bem a disciplina, tá? Fiquem tranquilos, eu vou compartilhar um pouquinho aqui da minha tela, eu acabo saindo quando, né? Eu vou falar um pouquinho de mim, né? Que eu sou farmacêutico, então eu sou graduado em farmácia, também sou graduado em bioquímica, tenho especialização em farmacologia, toxicologia, hematologia, né? Análises clínicas, saúde pública, docência no ensino superior, fiz mestrado lá na medicina da URGS, em gastroenterologia, patologia. Estou acabando meu doutorado na bioquímica da URGS, né? Então, atuei como bioquímico da Força Aérea Brasileira, da Fundação Municipal de Saúde aqui de Novo Hamburgo, Canoas, Rio Grande do Sul, e do Exército Brasileiro. Trabalhei em algumas redes de farmácia, né? E hoje sou farmacêutico do município de Canoas. Então, sou professor dos cursos da Cruzeiro do Sul, em AD, e também da Cezuca, né? Do presencial, aqui em Cachoeirinho, certo? Então, eu vou colocar agora a nossa apostila, que é a nossa apostila geral, tá, gente? Então, qualquer pergunta, eu vou voltar depois para a página, porque eu tenho que sair, então vai me mandando aí questões, perguntas, se tiverem ao longo da aula, tá? Então, a gente tem um conceito básico, né, da bioquímica geral, aonde a gente vai falar, né, nos principais conceitos, certo? E aonde a gente se encontra, tá? Então, o que que a gente vai ter, né, durante as nossas aulas, né, os conceitos básicos aí, né? Então, a gente vai ter as bases biológicas e bioquímicas da vida, né? Então, onde a gente fala, então, sobre as unidades químicas dos seres vivos, o que a célula, né, propriamente dita, então, existem células eucariotas e procariotas, e quais são as diferenças, né? E as células parasitas também, tá? As biomoléculas, então, o que são composições químicas, as suas ligações e a importância dessas ligações dentro de cada foco, né? As estruturas tridimensionais dessas biomoléculas, principalmente as reações químicas, né, voltada aí para a nutrição. Então, o que que acontece? O que é uma enzima? Né? O que que vai acontecer com o processo nutricional, certo? Então, o que que também são macromoléculas, suas subunidades, a importância da água, né, o sistema aquoso ali, né? Temos que pensar no processo de ionização da água, o pH. Então, quando a gente fala em ionização ali da água, a gente também tem que falar em ionização dos nutrientes. Os nutrientes em forma ionizadas, se são ou não são absorvidos, né? Vai depender muito aí, né? Então, a gente tem que lembrar que isso é muito importante para vocês quando a gente fala em forma de absorção de nutrientes, né? Os seus ácidos, as suas bases, o pH, o que que é um sistema tampão, né? Vamos falar também, então, nos aminoácidos, peptídeos, as proteínas, né? Então, as características estruturais,
a classificação, as propriedades desses aminoácidos, os peptídeos, né? Então, o que é uma ligação peptídica, as suas nomenclaturas, né? Quando a gente fala aí numa tabela, então, para entender o que é a sua nomenclatura e as propriedades desses peptídeos, tá? Sempre é o nosso foco. As proteínas, o que são proteínas, né? A sua caracterização, a sua classificação, as estruturas tridimensionais. Então, a gente aí pode ou não pode absorver uma proteína na forma quaternária, sim ou não, se ela tem que ser, né? O que tem que desenvolver para essa proteína, então, chegar a ser absorvida, né? Como é que a gente absorve proteína, tá? E as suas principais propriedades. Funções biológicas, né? Separação e caracterização dessas proteínas. Então, proteínas transportadoras, a importância dela, proteínas e estruturas de armazenamento, proteínas contráteis, de defesa e reguladoras, métodos de obtenção, purificação e caracterização de proteínas, né? Alguns polos ainda conseguem ter aula de caracterização de proteínas, né? Purificação e métodos de obtenção, né? O que é uma enzima, né? A definição de uma enzima, as propriedades gerais dessas enzimas, os mecanismos de catálise dessas enzimas, como é que as enzimas agem, né? E quais são as suas classificações e as suas nomenclaturas. E o que é uma cinética enzimática, né? O que são os fatores que alteram, então, a velocidade dessas reações? Podemos mexer nesses processos enzimáticos? Como podemos, né? A cinética de Michaelis-Menten, então, assim, que é muito legal, muito importante, a gente estuda aí desde o primário, né? E quais são os principais inibidores enzimáticos, tá, gente? Regulação das atividades enzimáticas também é muito importante, então uma regulação alostérica, uma modificação covalente, uma clivagem proteolítica, né? Também vamos falar aí muito de carboidratos, glicoconjugados, né? Os monossacarídeos, oligosacarídeos. O que são os carboidratos, né? O que caracteriza ele? Quais suas classificações? Quais suas funções? Os monossacarídeos, assim, como é que é a sua estrutura química, né? Sua caracterização estrutural. Os monossacarídeos, o que é uma ciclização, propriedades e redutores de derivados, e quais são as propriedades oligosacarídeas, suas estruturas e suas aplicações dentro da nutrição. Vamos também falar dos polissacarídeos, né? Suas características, classificações, suas propriedades, os polissacarídeos de armazenamento, os polissacarídeos estruturais, né? Os glicoconjugados, então, proteoglicânios, glicoproteínas, glicolipídios, né? Além desses, também vamos falar nos carboidratos de interesse e fontes, né? O que são os disacarídeos, homopolissacarídeos, eritropolissacarídeos, seus métodos de obtenção, purificação e caracterização desses carboidratos, tá? Também vamos falar bastante dos ácidos nucleicos e nucleotídeos, né? Então, a gente vai falar dos nucleotídeos aí em suas estruturas, composições, a sua nomenclatura, suas propriedades e funções, os desoxirribonucleicos, né? Os desoxirribonucleotídeos, ácidos nucleicos, quais são as suas características, suas estruturas, sua composição química, né, que dá essa estrutura nucleotídica, as proteínas e funções. Vamos falar de DNA, eu acho que todo mundo já ouviu muito falar de DNA, né? Então vamos relembrar, né? Vamos falar um pouquinho sobre a introdução, né, de DNA, sobre a composição, sobre a estrutura tridimensional do DNA, as suas propriedades e suas funções. Lembrando, né, mas por que a gente vai falar em DNA, em RNA, professor? Sem alimentação, sem uma boa alimentação, não temos toda a cadeia, né, de proteção aí que o RNA precisa, certo? Então, nas suas estruturas, nas suas propriedades, assim como o RNA, tá?
Vamos falar aí de lipídios, né? Fontes lipídicas, suas propriedades, suas funções, né? Será que vale a pena restringir ou será que não vale a pena restringir lipídios, né? Vamos falar um pouco sobre isso, tá? Vamos falar em lipídios saponificáveis, né? Que são ali os triglicerídeos, a cera, os lipídios de membrana, né? Membrana da onde? Das células, né? Os lipídios não saponificáveis, propriedades e suas importâncias, os esteroides, os terpenos, os terpenoides, né? Temos aí muitos esteroides e esteróis. Temos as sínteses de hormonais, né, que é muito importantes. Os lipídios biologicamente ativos, né, que fazem o quê? Fazem mensagens, fazem sinais, são cofatores enzimáticos, fazem pigmentação, né? Certo? E temos, então, vamos continuando, vamos falar das membranas biológicas, membranas de transportes, né? Então, a sua composição, a sua estrutura química, as suas principais funções, né? Que tem aí a bicamada lipídica, a distribuição dos fosfolipídios entre as monocamadas, a movimentação lipídica, as proteínas de membrana, os transportes através de membrana. Então, vamos falar aí nos transportadores, os transportes ativos, nos transportes passivos. Nas aquaporinas, né, que são exemplos de transportadores que são muito importantes, tá? Transportadores de glicose, ATPase, os canais iônicos seletivos. Vamos falar em mecanismos muito importantes, que são as biosinalizações, tá? Os mecanismos moleculares de transduções de sinais, ou seja, amplificação de sinal sensorial, a dessensibilização e adaptação, a integração das mensagens sensoriais e o envio ao cérebro, né? A gente fala muito aí na nutrição, o eixo microbiota, né? Foi a minha base de doutorado, a gente nunca esquece que hoje se fala muito no cérebro, o segundo cérebro, que é o intestino, então a gente vai aprender esses moduladores, quais a importância de tudo isso, né? Transdutores de sinais, né? Os canais iônicos, os receptores enzimáticos, os receptores de membrana, os mensageiros secundários, que são extremamente importantes. Vamos falar também nos mecanismos regulatórios, né? A transcrição, né, por hormônios esteroides, por proteínas quinase, por supressores, por apoptose, né? Precisamos da apoptose para também que a célula aí vá à morte e venha uma nova célula, né? Então a gente vai falar e vai ter muita coisa então para se falar, tá? Espero que todos estejam bem, sejam todos muito bem-vindos. Né? Me chamo, então, que nem eu falei, Marcelo Knaib Ferri, sou professor da Cruzeiro do Sul, da Sezuca, tá? É um prazer tê-los vocês aqui. Então, vamos começar a falar na bioquímica, né? Falar na bioquímica, eu falo na bioquímica que nem própria nossa apresentação fala, né? A bioquímica, ela é sensacional. Conhecendo os seus principais conceitos e aplicações, conseguimos entender desde a origem da vida, passando por sua manutenção, englobamos o crescimento e o desenvolvimento, até que potencialmente pode ocorrer conosco o corpo e após a morte. Tá? Então, com a bioquímica, podemos passear pelas nossas estruturas subatômicas e moleculares, considerando, então, seus isômeros e as suas alterações na função, né, que isso pode acarretar, e com ela, né, entendemos a importância da água, do equilíbrio em nosso organismo, que elucidam, então, né, as estruturas dos aminoácidos, a partir das ligações peptídicas e das formações das proteínas. Então, que verificamos as necessidades dos carboidratos e lipídios para que o correto funcionamento da nossa estrutura, né, seja aí, por fim, feita. Então, que moléculas simples como o ATP podem trazer toda a complexidade que exige de vida. Quando a gente fala simples, né, não é tão simples assim, mas que tenha um caráter de extrema importância, tá?
Então, faço um convite, né, que descobrimos juntos, né, a maravilha, ou as maravilhosas, os maravilhosos mecanismos de formação, de regulamentação, de manutenção do nosso organismo. E a bioquímica, né, é um lugar onde a gente destaca a ciência, demonstrando bioquimicamente a sua integração, então, com as demais ciências da vida, tá, gente? Não podemos esquecer que a bioquímica, ela é apenas uma das principais ciências da vida. Temos inúmeras, tá? Então, aqui fala então um pouquinho, vocês já devem ter esse polígrafo da bioquímica estrutural, da bioquímica geral, tá? Então, que nem já foi introduzido, né? Então, a gente tem vários conceitos para falar, mas os tópicos que serão abordados, tá? A gente vai falar em bases biológicas e químicas da vida, né? Onde a gente vai falar química dos organismos vivos, a produção e consumo de energia, a transferência da informação biológica. Quando a gente fala em células, né, a dimensão celulares, procariotos, eucariotos, os parasitas de célula, biomoléculas, né, composição química, ligação estrutural, as reações químicas, macromoléculas e suas subunidades, a água no sistema aquoso, né, lembrando que a maioria do nosso organismo é água, né, então, as suas propriedades, as suas interações, ionização da água, o seu ácido, sua base e o seu pH, tá? Pensando nisso, sempre os objetivos do nosso estudo é compreender a lógica, né, molecular da vida, identificar como ocorre o armazenamento e a transmissão de informações para o próximo organismo, conhecer as complexidades de estrutura e das suas funções das células vivas, assimilar as formações de obtenção e transformação de energias pelas células, que isso é o foco muito principal, né? Especialmente da nutrição, digo disso, né? O pessoal sempre preocupado, assim, na ingesta versus o gasto, quanto eu vou ter, quanto eu não vou ter, né? O que eu preciso. Entender como elementos simples são transformados em diferentes biomoléculas com características químicas, biológicas e estruturais totalmente diferentes, né? Saber as bases químicas necessárias para compreender as estruturas e reações de transformações bioquímicas, tá? Então, gente, olha só, hoje, propriamente, nós somos aí 10 trilhões de células, né? Mas dentro dessas 10 trilhões, 10% são células nossas. E 90% são células que estão junto a nós. Micro-organismo, entre outras. Lembrando que muitas vezes essas células, que não são nossas, que são parasitas, elas necessitam dos mesmos maquinários que o nosso, da mesma energia, da mesma fonte. Então, não é por nada que muitos seres vivem na gente, especialmente aí microbiota, entre outros, né? Então, lembrando que, especialmente os probióticos, né, que fazem função essencial na nossa vida, e as bactérias, que são as nocivas ao nosso ser, necessitam dessa maquinaria, necessitam da energia que nós consumimos, e necessitam de todas as enzimas, macromoléculas, hormônios, os esteroides, entre todos os outros, tá? Então, cada uma dessas células em seu ambiente interno, gente, onde a partir de inúmeras moléculas captadas ou produzidas por ela própria, interage de forma a manter a existência e o equilíbrio individual, ou seja, a hemostasia do nosso corpo. Tá? Essas células são influenciadas de formas decisivas pelo meio externo a elas, certo? Mas ainda integrado ao nosso organismo. E neste organismo, gente, milhares de reações químicas estão ocorrendo a cada minuto. Que eu falo, que eu brinco, né? Eu digo que a gente é um condomínio gigantesco de casas, com apartamentos, com prédios, ou seja, uma cidade. Cada local, cada bairro ou cada órgão trabalhando simultaneamente.
tá? Então, ou seja, essas reações são influenciadas até mesmo por moléculas simples, ou seja, uma casinha simples, tá? Como a água, é regulada a partir do pH e de nossos tampões endógenos, tá? Assim sendo, cabe-nos pensar como a bioquímica pode interferir em nosso cotidiano e na manutenção do nosso organismo, tá? Então vamos começar a falar que é bioquímica, né? O que os filósofos aí concluíram, né? Que é a bioquímica, né? Que os organismos vivos são dotados de uma força vital, divina e misteriosa, conhecida na época como o vitalismo. Então, com o evoluir, com a evolução do nosso conhecimento, foi se percebendo que cientificamente que essa força vital eram coleções de moléculas, né, inanimadas, que interagem entre si e para manter a perpetuidade dessa vida animada, ou seja, nós, exclusivamente pelas leis químicas que reagem o universo. Obviamente, quando eu falo nós, não é só nós, todo o universo, são as bactérias, os vírus, os protozoários, ah, as espécies animais, né, entre outras aí, tá? Embora a vida seja fundamentalmente unitária, é importante reconhecer que pouquíssimas generalizações a respeito dos organismos vivos se aplicam a todos eles, né? Que há variações de aparência, de função, de habitat, né? Onde elas moram, aonde elas estão, né? Acompanhada, então, por uma ampla adaptação bioquímicas e específicas. Então, quando a gente fala isso, a gente pode pensar em nós próprios, né? Quando a gente tem uma adaptação bioquímica, a gente tem, ou seja, uma cultura diferente, uma alimentação diferente. Então, isso é uma forma de adaptação, né? Então, isso é muito importante quando a gente compara culturas, continentes, a gente tem essa adaptação, né? Então, é muito importante a gente lembrar que cada local tem o seu conceito, tá? Tem as suas propriedades. E aí, a partir disso, a gente vai começar, então, aí a ver com outros olhos a bioquímica, tá? As bases biológicas e a química da vida, ou seja, nós, seres vivos, somos compostos por moléculas distribuídas aí, né, distintas ao longo da nossa vida, tá? Quando essas moléculas são isoladas e examinadas individualmente, elas obedecem às leis da química e da física, que descreve o comportamento da matéria inanimada. No entanto, gente, quando em conjunto e dentro de um organismo vivo, possuem atributos extraordinários, ou seja, que quando a gente isola alguma coisa, por isso que a gente não consegue a cura de muitas doenças, certo? Especialmente as neurológicas. Porque quando a gente diz, a serotonina serve para uma coisa, noradrenalina serve para outra. São legítimos conceitos muito legais, mas quando a gente vai modular um deles, a gente não trata, não tira o paciente da ansiedade, da depressão, só modulando eles. Então, quando a gente trabalha isoladamente, às vezes é muito legal, mas a gente tem que esquecer que eles não trabalham, a gente tem que esquecer, desculpa, que eles trabalham não individualmente, em conjunto. Então, a gente é um ser que precisa de tudo ao mesmo tempo funcionando. Que nem eu volto a dizer, a gente é um condomínio gigantesco, ou uma cidade, que não para. Então, qualquer lugar que parar, né, vai acarretar em outro dano. É um dano estrutural, às vezes. Então, o grau de complexidade que possuímos, a nossa capacidade de extrair energia do meio ambiente, a capacidade ímpar que possuímos para autorreplicação e automontagem, é fenomenal. Então, essas características são essenciais a cada ser vivo. Então, a gente tem uma maquinaria completa, né? Completa, a gente consegue viver, né? Aí sem os outros seres de maquinaria. Agora, como os nossos parasitas,
as bactérias, os vírus, para eles viverem, eles precisam da nossa maquinaria. Então, é por isso que eles se hospedam na gente, né? Então, se a gente morrer, eles morrem junto muitas vezes, tá? Então, para iniciarmos, então, os estudos, precisamos compreender que a bioquímica, ou em outras palavras, a química da vida, precisamos ter em mente que a bioquímica estuda e descreve estruturas, mecanismos e processos químicos que ocorrem nos organismos, de modo a compreender a lógica molecular da vida e suas principais organizações. Sem isso, a gente não consegue ir para frente, tá? Então, eu peço muita atenção. Então, quando a gente fala isso na química da vida, a gente é estruturado em complexidades químicas e organização, em sistemas de transdução de energia, em autorreplicação e automontagem e as interações. Sem isso, a gente não consegue viver. Então, o que é a complexidade química e a organização? São os organismos vivos que têm estruturas celulares internas e a variada moléculas aí são complexas, tá? E o sistema de transdução de energia são os organismos vivos capazes de retirar, transformar e usar a energia que há no nosso meio ambiente. A autorreplicagem e a automontagem são os organismos vivos que apresentam a capacidade de originar novas células idênticas quando há disponibilidade de meios necessários. Quando a gente para pensar nessa autorreplicagem, o quanto é complexo a gente vir lá de uma única célula, né, e sermos células totalmente diferentes. Autorreplicação, automontagem, né, porque quando há fecundação, né, a gente é uma única célula, aí vai tornando 2, 4, 8, 16 e assim sucessivamente, né? Então, isso é muito importante, porque nós conseguimos, de uma única célula, aquela célula unipotente, total potente, pluripotente, né, quando a gente fala lá na hematologia, né, que aquela única célula se transforma em um caminhão de outras células, né, ou lá na genética, né? Então, isso é muito importante, porque muitas vezes fora, a gente não consegue pegar aquela célula e reproduzir um coração. Ele não vai sair, não vai ter maquinarias necessárias para que tudo ocorra. Inclusive, isso está na nossa nutrição, especialmente nas plantas. Elas, às vezes, são únicas e a gente não consegue fazer com que todos aqueles nutrientes complexos lá das células vegetais reproduzir aí num reator químico. Muitas vezes a gente não consegue. Então, isto é muito importante para a gente entender que só como seres vivos que são capazes de se auto-replicar, tá? Interações como os arredores, né, entre os componentes nos diversos níveis. Então, moléculas, organelas, células e órgãos. Como isso interage, né? Como isso é muito importante acontecer, porque se nenhum se comunicar, a gente não tem transduções de sinais. Então, muitas vezes, eu tenho uma célula que eu tenho uma interação extracelular, está de fora da célula, e algo acontece de fora da célula, acontece uma modulação, ou seja, uma interação que passa um sinal para dentro desta célula, sem passar nada na célula, e sim só a interação, né? E algo estruturalmente vai mudar dentro desta célula. Então, esta interação, essas divisões, né, celulares são muito importantes, tá? Então, vamos falar em energia, né, gente? As células necessitam de energia. Sem energia, não vivemos, tá? Então, para manter esse funcionamento e se reproduzir, a gente precisa de bioenergética. Então, que é a energia que vem direta ou indiretamente da luz solar, né? Então, quando a gente tem aí, pode falar na fotossíntese, quando a gente fala em plantas, né?
que absorvem a energia radiante do Sol. Então, após a fotossíntese, essas células produzem produtos ricos em energia, como, por exemplo, quem? O amido e a sacarose. Por meio retirada, né, de elétrons lá da água, e sua incorporação, então, à molécula de CO2, né, concomitantemente liberação de oxigênio para a atmosfera. Então, os organismos vivos que não realizam esse processo conseguem obter energia por meio de reações de oxidação dos produtos altamente energéticos. Então, formados, então, como a fotossíntese, transferindo, então, o que? Elétrons para o oxigênio, ou seja, atmosféricos, e a síntese de água, entre outros metabólitos, tá? Então, essas reações são muito importantes. E nas células ocorrem reações químicas que devem ter a presença de enzimas, compostos proteicos altamente específicos e suscetíveis à regulação. Então, se a gente pensar o que é suscetível, né? Então, se a gente tem aí um aumento na temperatura do nosso corpo, vamos pensar numa febre, a gente tendo uma febre de 39, 40, 41, 42, a gente tem a desnaturação dessas proteínas, então acabam perdendo funções. E aí que vem o perigo. Então, quando a gente ferve, quando a gente cozinha, a gente desnatura, a gente desproteiniza, quebra membranas, quebra moléculas de interações, né? Então, isso é muito importante entender. Então, e tudo isso temos o quê? Compostos proteolíticos altamente específicos e suscetíveis à regulação. Então, ou seja, a gente tem que aceleram a velocidade reacional, permanecendo intactos ao final da reação, ou seja, sem ser consumidas. Mas, normalmente, as reações biológicas estão organizadas em vias com várias reações sequenciais, nas quais um produto formado serve para a próxima reação, tá? Então, quando a sequência de ação leva à degradação de nutrientes e compostos simples para extrair energia, tem-se o catabolismo, certo? Ou seja, catabolismo. Caso contrário, se houver o uso de energia para produzir moléculas complexas a partir de precursores simples, tem-se o nome de anabolismo. Ambos constituem, então, o quê? O metabolismo, sendo que o ATP o intermediário compartilhado entre eles, certo? Monofosfato, difosfato, trifosfato de ATP, tá? Então, é importante a gente lembrar isso. Então, a autorregulação entre o catabolismo e o anabolismo permite que as células mantenham o equilíbrio, ou seja, a homeostasia para a manutenção das células e a forma mais econômica, sem degradação ou síntese de produtos e de forma desnecessária. Ou seja, o corpo é feito para catabolismo ou anabolismo. O que a gente tem mais? Gasto ou guarda, né? Então, isso é importante. Eu sempre digo que o corpo é feito, tem muitas reações para guardar energia e poucas reações para retirar energia. Especialmente, né, quando a gente faz ali um exercício físico, né? Primeiro, da onde vem a primeira glicose, né? A circulante, obviamente. Depois vem aonde retirada lá do fígado, um pouco que tem lá armazenado. Depois do músculo, para depois vir a gordura em forma de triglicerídeos. Então, o corpo é feito de forma a qualquer momento aguardar, né? Que bom fosse assim com as nossas economias, né, financeiras. É muito ao contrário, a gente gasta mais, né? Então, para que isso aconteça, tá, gente? A gente precisa de uma transferência de informações biológicas. Entre todas as propriedades das células, os organismos vivos têm a capacidade de reproduzir-se de forma fiel por inúmeras gerações, a não ser que a gente esteja algum problema ou alguma alteração, radiação química, ionizações, entre outros. Mas é considerável, sendo importante para definir individualmente cada espécie e mantê-las por sucessões de gerações.
tá? Então, a informação genética está contida lá na molécula de DNA, ou da RNA, na forma de sequências de nucleotídeos. Assim como a expressão dessas informações, é possível a transferência contínua de características de cada espécie para as próximas gerações. Mas os nucleotídeos contêm o quê? Aminoácidos. E da onde vêm esses aminoácidos, né? Lembrem-se, temos aminoácidos essenciais, entre outros, que logo falaremos, tá? Quando a gente fala em célula, gente, as células são unidades estruturais e funcionais. Cada partezinha, cada célula nossa tem uma função, né? Quando a gente fala aí na célula de tecido, primeiras células que vem à cabeça são da derme, epiderme, células que a gente está vendo, as nossas células, né? Mas temos inúmeras células que cada uma, quando a gente olha em tamanho, são microscópicas, na casa de micrômetros, tá, gente? E esse tamanho varia de acordo com cada organismo, sendo células animais e vegetais maiores até do que bacterianas, tá? Os organismos podem ser unicelulares ou multicelulares. Os multicelulares apresentam muitos tipos de células distintas e tamanhos, formas e funções. Entretanto, as células de diferentes espécies apresentam certas características em comum, tais como membrana plasmática, citoplasma, núcleos e nucleotídeos ou nucleotídeos, tá? Quando a gente fala em membrana plasmática, a gente tem um limite externo dessa célula, né? Ela é muito flexível, né? Porque a gente tem, não, senão a gente seria rígido, formada por bicamada lipídica, semipermeável, então, íons e moléculas, bem como proteínas envolvidas no transporte, na recepção de sinais extracelulares e enzimáticas, tá? Quando a gente fala no citoplasma, né, o conteúdo celular aquoso da célula, ou seja, o citosol, no qual estão as organelas, proteínas, RNA, enzimas, intermediários metabólicos e partículas em suspensão, tá? Ali muitas vezes temos bactérias, vírus, quando estamos contaminados, tá? E ali que acontece toda a maquinaria dentro da membrana plasmática no citoplasma. A gente tem o núcleos e os nucleolos, então contém o material genético, ou seja, o nosso DNA, né? E as proteínas associadas. Se houver envelope nuclear, obviamente, nós temos uma membrana dupla, temos organismos eucariotos, mas se não houver, temos procariotos, ou seja, as bactérias. E como é que é essa dimensão, né? O que que é essas células? Qual o tamanho de tudo isso, né? Conseguimos ver a olho nu? Muito difícil, né? A maioria das células, devido ao seu tamanho, somente são visíveis com auxílio de instrumentos, como o microscópio, tá? E essas células têm diâmetros entre 5 a 100 milímetros, e muitas bactérias têm comprimento entre 1 a 2, tá? Então, vai depender muito do tamanho de célula, qual órgão que a gente está falando. Quando a gente fala em células, temos que lembrar que a gente tem células eucariotas, procariotas, correto? Quando a gente fala em células procariotas, são as formas de células primárias, células vivas, e são representadas pelas bactérias, tá, gente? Então, geralmente apresento de 1 a 10 aí no seu tamanho, tá? Tem um citoplasma. Seu citoplasma não apresenta organelas, ou seja, envoltas por membrana, não contém ribossomos e nutrientes. Os ribossomos são complexos supramoleculares, os quais as sínteses proteicas acontecem. Então, elas necessitam de nossas células, tá? Então, essas células procariotas, as enzimas oxidativas, estão ligadas a membranas plasmáticas. Já o genoma está no seu nucleotídeo, não envolto por membrana, tá? Sendo composta só de DNA, com proteínas não estonadas, tá? São aquelas estonas, interações, tem uma proteína mais simples, então não estão estonadas, não tem uma proteína, que diz como um DNA mais complexo, vamos dizer assim. Então, a divisão celular se dá por meios de fusão
ou brotamento, né, e a nutrição ocorre por meio de absorção de nutrientes. Sendo alguns procariotos, como cianobactérias, capazes de realizar fotossíntese, tá? Então, isso é muito importante, devido à presença de clorofila associada a extensões de membrana plasmática. Então, além da membrana plasmática, certas bactérias apresentam, ou seja, um envelope celular externo, de uma forma bem rígida, que tem proteção a esta célula. Os flagelos também podem estar presentes, auxiliando aí na propulsão celular, tá? Um flagelo é aquela... O pessoal brinca muitas vezes aquele cabelinho, ou aquela... Pensando numa célula que não é eucariota, mas assim, como fosse um espermatozoide, quando está subindo aquele flagelo, tá? As células procarióticas, né? Desculpa, as células eucarióticas, são presentes em todos os protozoários, vegetais, fungo, algas e animais, tá? E são maiores que as células procarióticas. Tem um diâmetro muito maior. As principais diferenças, gente, como dos procariotos, é a presença de um núcleo. Então, ou seja, são nucleadas, com estruturas internas complexas, em volta por uma membrana dupla, né? Além de várias organelas adicionais limitadas por membrana. Então, nessas células eucarióticas, né, estão presentes mitocôndria, cloroplasto, certas algas e plantas, né? Obviamente isso temos que deixar dito, tá? Retículo endoplasmático liso, rugoso, complexo de Golgi, vesículas de transportes, os endossomos, lisossomos, só em animais, tá? Entre vários outros ali. Quando a gente fala no genoma, o genoma, obviamente, é composto pelo DNA complexo com proteínas estonadas, ou seja, envolvidas, né, e não estonadas em cromossomos. E a divisão celular ocorre sempre por mitose, tá? E a nutrição dessas células ocorre por meio de absorção e ingestão de nutrientes. Então, para a gente sobreviver, a gente precisa de ingerir alimentos, ou seja, nutrição, certo? Alguns fazem pela fotossíntese, algumas espécies, né, obviamente. Para o padrão metabólico, não é tão variado. A gente tem, assim como as células procarióticas, as enzimas, né, oxidativas que estão presentes lá internamente na mitocôndria, tá? Lá na célula, dentro da mitocôndria. Além disso, apresentamos citoesqueleto complexo, como microtúbulos, filamentos intermediários de actina. Então, para que a gente tem isso, né? Para que a gente tem esse citoesqueleto? Para dar estrutura, como o próprio nome já diz da função dele, né? Citoesqueleto, estrutura, como fosse pilares aí numa edificação, tá? Então a gente vai ver, né, que quando a gente compara uma célula procariótica com uma célula eucariótica, seja animal, né? Olha a quantidade estrutural que a gente tem. Quantidade de coisas a mais. A gente vê aqui o quê? O núcleo, né? A gente vê flagelos, ribossomos, a membrana plasmática, né? A mitocôndria, o retículo endoplasmático, né? Complexo de Golgi. Cada um tem uma função. Então, isso é muito importante a gente entender, porque cada um, por que a gente é mais complexo, né, que os procarióticos? Que somos muito mais complexos. E essa complexidade nos dá funções diversificadas, tá? Quando a gente também vai olhar as células vegetais, olha a quantidade e quão parecido nós somos com essas células, tá? Então, ela também tem núcleo, né? Tem membrana plasmática, tem citoesqueleto, complexo de Golgi, claro, cada um numa complexidade maior ou menor. Mas as células eucarióticas, né, tanto animal como vegetal, elas são mais complexas, tá? Certo? Então, quando a gente fala, né, em parasita das células, ou seja, os que nos acometem, os vírus, são parasitas das células vivas. E diferem em tamanho, de forma, de complexidade, estrutural.
E elas infectam nossa célula, infectam células de bactérias, e essas células vegetais e células animais, essas bactérias infectam para o quê? Se replicar. Porque os parasitas contêm DNA ou RNA como material genético. Então, como eles não têm toda aquela complexidade, certo? Então, ou seja, são envolvidos por um capsídeo proteico, em alguns casos por um envelope membranoso, quando esses parasitas estão fora de uma célula hospedeira, são partículas sem vida, denominado vírions, né? Aí, como a ciência chama. Mas quando os vírus ou seu material genético penetra as nossas células, ou as células vegetais, elas se tornam parasitas intracelulares. Então, que desvia a maquinaria celular para a formação de inúmeras partículas virais de suas filhas, para sucessão. Então, eles usam a nossa maquinaria, então, para que suas filhas sejam reproduzidas. Então, depois disso, elas infectam essa célula única se reproduz tanto lá dentro, uma vira duas vira 4, 8, 16, e assim sucessivamente. E aí elas, né, são muitas dentro dessas células, então elas podem escapar da membrana plasmática da célula do hospedeiro e promover a lise celular, ou seja, elas estouram essa célula. E aí elas vão sendo liberadas e causando a morte celular do hospedeiro. Então, a gente tem uma única célula viral que infecta uma das nossas células, vamos dizer assim, pensando no COVID. Essa célula viral, ela se prolifera com a nossa maquinaria. Essa maquinaria ela usa muito, então vai reproduzindo, incha aquela célula e essas células explodem. Então aquelas células saem, os vírus saem, né? Porque não são mais células vivas, entre aspas, que se pode denominar. Elas invadem outras células, né? Invadem elas e começam a usar a maquinaria celular e se reproduzir e acaba comprometendo inúmeras células, ou seja, comprometendo uma função, comprometendo um órgão, de tanto que elas acometem, um vírus, uma célula, uma bactéria. Né? Então, essa pode acontecer uma sepse quando bactérias, então elas acabam lisando muitas células que acabam tendo que morra essas células. Então, isso é muito grave, é por isso que a gente vem ao óbito, né? Então, lembrando, né, que muitos vírus são altamente patogênicos para o ser humano, né? Como os vírus do HIV, vírus da imunodeficiência adquirida, para quem não conhece ainda, né? Vírus do ebola, o rentavírus, doença como a herpes zoster, que comete muitas pessoas hoje, vírus da hepatite, temos várias hepatites, A, B, C, né, entre outras. Influenza vírus, influenza tipo A, tipo B, a poliomielite, a mononucleose infecciosa, e assim, uma série, né, de outras aí. Além de certos tipos de câncer e o HPV, né, que é o papilomavírus humano. Quando a gente fala, tá, gente, em vírus, desculpa, em biomoléculas, as biomoléculas são sintetizadas por nós, seres vivos, e que participam de estruturas e processos bioquímicos, tipo lipídios, proteínas, e são constituídos por biomoléculas. Então, como se característica, né? Qual é a característica dessas moléculas? São determinadas por grupos funcionais que se ligam ao esqueleto de carbono, portanto, forma como se organizam os carbonos, e os grupos funcionais definem a estrutura tridimensional de cada molécula, conferindo então e dando características de funções específicas. Então, pequenos rearranjos, pequenas modificações estruturais, né? E carbonos que são anexados a essas moléculas dão diferenças estruturais e dimensionais, então, dando funções específicas para cada uma. Então, ou seja, a gente tem moléculas que fazem parte do fígado,
Moléculas que fazem parte da onde? Do coração, do baço, do timo, entre outros, do pulmão, do cérebro, do olho. Então, cada uma tem uma função e uma característica específica, por pequenos rearranjos, certo? Além disso, as biomoléculas interagem de forma organizada, que nem eu falo, não tem como não se interagir de forma organizada, tá? Quando ocorreu a desorganização, é que aí sim sofremos com os problemas, tá? Então, quando ela vem de uma forma organizada, um dos seus componentes sofre alguma alteração, que nem eu falei, afetará os outros componentes relacionados, ou seja, temos uma patologia. Então, criando uma compensação ou uma alteração, uma reação desordenada. Como, por exemplo, uma enzima, quando for alterada, toda uma cadeia de reação será afetada, deixando de produzir proteínas necessárias ou produzindo proteínas com defeito, ou seja, sem função, ou, pior ainda, com funções que prejudicam a gente, né? E assim que condiciona, então, o exercício de sua função, tá? Quando a gente fala de biomoléculas, podemos considerar a água como uma das moléculas mais importantes, gente, porque a água é uma das mais importantes biomoléculas contidas no organismo, tá? Por quê? Porque tem composições químicas, porque tem ligações, tá? Então, as biomoléculas são formadas principalmente por quê? Carbono, que pode formar 4 ligações ou por outros átomos. Essas ligações podem ser simples, como as de hidrogênio, duplas ou simples, como oxigênio e nitrogênio, ou átomos de carbono que podem também se ligar com outros átomos de carbono. Ou seja, por ligações simples, com até 4 carbonos. Sempre 4 carbonos, tá, gente? Ou por ligações duplas ou triplas, sendo ligações triplas raras em biomoléculas, tá? Geralmente cai em prova isso. Ou em prova de concurso. As ligações do tipo covalente são aquelas fortes, que levam formação de cadeias lineares e ramificadas, aquelas cadeias longas, estruturais, cíclicas, tá? E essas estruturas com esqueletos carbônicos são denominados compostos orgânicos, que englobam a maioria das biomoléculas, certo? Grupos com átomos podem estar presentes para dar propriedades específicas às moléculas e são chamadas de grupos funcionais. Ou seja, o que é um grupo funcional? Comum, né, em biomoléculas são mostrados logo a seguir, e muitas moléculas contêm mais de um grupo funcional, sendo polifuncionais, tá? Então, quando a gente vai olhar aqui, né, a gente tem uma cadeia, né? Quando a gente vê o amido com cadeias diferentes, né? A gente vai vendo que tem funções diferentes, né? Uma metila, uma etila, uma fenila. Então, cada grupamento desses em rosa vai dando funções, ou seja, vai dando funções estruturais, funções funcionais, tá? Que fazem aí, que são muito importantes no seu dia a dia. Dentro das funções, para que isso tudo ocorra, a gente tem as estruturas. Para que tudo isso ocorra, a gente tem estruturas tridimensionais. Então, aonde que os átomos, né, que formam uma molécula assumem uma posição em 3 dimensões, aquela que a gente consegue ver, aquela coisa de CSI, né? A gente consegue aí olhar para ela. Então, ela é tridimensional e é um arranjo espacial e é chamado de estrutura, então, o que? Tridimensional. E essa estrutura é extremamente importante para a função biológica, gente. Se a gente não tem essa estrutura tridimensional, né, no jeito que ela é composta, né, os conjuntos com a estrutura química e os grupos funcionais presentes, ou seja, a combinação entre a configuração e a conformação da molécula é a estrutura tridimensional. Então, a configuração molecular é o arranjo espacial e de uma molécula devido à presença de ligações duplas.
ou de centros quirais, ou ao redor dos quais os grupos substanciais, né, aí estão arranjados, ou rearranjados, em uma sequência específica, porque cada um tem uma sequência específica. Se eu alterar, eu altero funções, tá? Então, isso é muito importante de a gente lembrar. A gente tem dentro das moléculas, né, isômeros, isomerias geométricas, a isomeria óptica, tá? Que também fazem parte de tudo isso. Também tem as interações nos sistemas biológicos, dos tipos Van der Waals, dipolo-dipolo, pontes de hidrogênio, né? As interações iônicas, hidrofóbicas. Então, dentro disso, a gente tem o quê? As reações químicas. E quando a gente fala em reações químicas, gente, a gente fala aí nas moléculas que apresentam uma força de ligação. Então, a gente tem uma caloria, né? Cada reação química, a gente tem aí uma caloria, ou joules, conforme cada um quer, tá? Então, as reações químicas ocorrem quando certas ligações são quebradas e outras são formadas. Desta forma, há sempre uma energia envolvida, seja liberada ou seja consumida por isso, levando à variação de energia livre de reação, tá? E a gente tem dentro disso 5 reações muito distintas, tá? Dentro delas, a gente tem as oxirredução, quebra e formação de ligação de carbono, rearranjos então intramoleculares, transferência de grupos funcionais e a condensação. Quando a gente fala em oxidação de redução, a gente tem o quê? Envolve transferência de elétrons, né? Na oxidação. Então, quando eu vou oxidar alguma coisa, ocorre a perda de elétrons. Oxirredução, eu reduzo, eu diminuo. Então, se eu diminuo, eu tenho perda, né, de elétrons. Então, ocorre o que? Ganho de elétrons. Toda oxidação é acompanhada de redução e as reações de oxidação geralmente liberam o que? Energia. Tá? Quando a gente tem quebra e formação de ligação carbono-carbono, as quebras dessas ligações podem ser homolíticas, e quando isso ocorre, cada carbono mantém um elétron na ligação, ou seja, ou as heterolíticas, que são as quais apenas um dos carbonos mantém os 2 elétrons de ligação, ou seja, são carbono e íons. Quando um determinado grupo rico em elétrons substitui carbono, ocorre uma reação de substituição nucleofílica. Quando a gente fala em rearranjos intramoleculares, ocorre a redistribuição de elétrons. Então, é rearranjado e esses elétrons são redistribuídos internamente, tá, gente? Na molécula. Então, o organismo ocorre uma isomerização, ocorre uma transposição de duplas ligações e rearranjos de ligações duplas, pode ser tri, cis e trans, tá? E quando a gente tem uma transferência de grupos funcionais, são aquelas quando as reações que ativam, né, assim como intermediários de metabolismo, por meios de ligação com um bom grupo de saída, normalmente contendo fósforo, né? Essas, a sua grande maioria está envolvido o fósforo, para permitir a ocorrência das principais reações de cadeia da nossa vida. Então, usa muito fósforo. E quando há uma condensação, então subunidades são conectadas para formar grandes moléculas, condensando, né, macromoléculas aí, como no caso das proteínas, quando a gente fala ácidos nucleicos e polissacarídeos, tá? E o que são macromoléculas, né, e suas subunidades, gente? Macromoléculas estão presentes em seres vivos, praticamente em todos, né? Gente, claro, que fica a olho nu, tá? De alto peso molecular, de dezenas de milhares até milhões, bilhões e trilhões,
São formadas por cadeias de subunidades ligadas entre si, tá? Então, são ligadas como se fosse um elo, uma corrente, né? DNA, as proteínas, os polissacarídeos. E as cadeias são os polímeros, né? A corrente, aquela que forma, dá o elo. São os que? Estruturas simples, conectadas entre si. Então, as unidades, né, monoméricas formam um polímero. E a sua maioria dos constituintes moleculares é constituída de átomos de carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Não foge muito disso, tá? Então, estão sempre ligadas, né, unidas aí por fortes ligações entre si. Então, para a síntese, né, das macromoléculas, há um gasto energético muito considerável, porque elas são complexas, são difíceis de trabalhar, então elas têm um processo de gasto energético muito grande, né? Quando a gente fala em paredes das plantas, né, ou seja, da celulose, um carboidrato formado de várias moléculas de glicose ligado, carboidrato de que? Glicose. A celulose contém. Então, não dá para dizer que a celulose não tem energia, tá, gente? É muito importante isso. A celulose é um polímero e as glicoses são unidas, né? São unidades monoméricas. Já a membrana plasmática presente nessas células é formada principalmente por lipídios e proteínas. E essas proteínas são polímeros, né, de aminoácidos conectados entre si. Quando no núcleo, né, dessas células, a gente olha, se encontram o quê? Os cromossomos, carreados por materiais genéticos. Então, o núcleo, né, dessas células carregam todo o material genético, ou seja, tudo o que é característico daquela célula, tá? Tem que lembrar isso, é o material genético, que vai dar forma, o que vai dar estrutura, o que vai dar função, que vai dar característica para aquela célula, está contido aonde? Dentro do núcleo, o DNA. Então, o polímero formado por vários nucleotídeos conectados entre si, tá? Então, para formar a nossa estrutura, é necessário, primeiro, as unidades monoméricas estejam ligadas para formar os polímeros. Essas ligações são do tipo covalente, difíceis né, de se desfazer. Já as interações entre as macromoléculas são as responsáveis pelas estruturas tridimensionais, aquelas que vão se ligando e dando estrutura, pontes, né? Tridimensionais. E forma, então, uma formação de um complexo dessas supramoléculas, então, que dão unidades funcionais a cada local, tá? Então, a lógica molecular da vida mostra que todos os organismos vivos produzem moléculas, né, partindo dos mesmos monômeros, ou seja, as funções biológicas de uma macromolécula estão relacionadas à sua estrutura, e as definições dos gêneros e as espécies dependem da similaridade das macromoléculas que as constituem. O que quer dizer isso? A forma com que essas macromoléculas se apresentam dão funções e definições de gênero e similaridade a elas, tá? A água, gente. A água, sim, é um componente que está presente em mais de 60% dos organismos vivos. É uma molécula angular, como a gente já viu em várias, quando tu botar aí, dar um Google, né, e botar, você vai ver que a molécula de água, ela tem ângulo. Não é linear, ela é, sim, polar, que interage com outras moléculas de água por meio de pontes de hidrogênio, permitindo seu estado líquido em temperaturas ambientes. Líquido em temperaturas ambientes, tá? O que acontece? Quando a gente tem um sistema aquoso, né, a gente tem propriedades e interações desse sistema aquoso.
Então, a água é capaz de dissolver a maioria das suas biomoléculas, que geralmente são polares, tá? Permitindo interações água-soluto, ou seja, aquele velho tanguezinho, né? Então, são carregadas eletricamente. Os compostos são chamados de hidrofílicos, ou seja, entretanto, se determinado composto não possuir afinidade ou interação com a água, tem características o quê? Hidrofóbicas. Fobia pela água. Não é polar. Então, com tendências, né, à agregação em solução aquosa. Então, isso é muito importante, a gente saber se o meio é hidrofílico ou hidrofóbico, tá? E como isso acontece? Né? São grupos funcionais, tais como os ácidos carboxilos ionizados, tá? Ou as aminas protonadas. Então, esses ésteres anídricos ou fosfóricos são facilmente dissolvidos em água, pois as pontes de hidrogênio, ou seja, soluto-soluto, são substituídas por pontes de hidrogênio soluto-água. Gases, como CO2 e oxigênio, são pouco solúveis em água, né? E por isso são carreadores para proteínas solúveis em sistema aquoso, como em nosso sangue. Então, tem que ser carreados por quem? Quando a gente fala isso, esses gases. Aonde esses gases estão contidos? Dentro de quem? Lembra uma célula vermelha? Seria a hemácia? Tá? A hemácia. Então, como a gente não consegue, né, é insolúvel, tecnicamente, a gente tem que carregar eles em alguma coisa que guarde ele. Então, quem faz isso é a hemácia. Mas a hemácia, sem o ferro, não consegue adicionar, né, a molécula de O2, de oxigênio, ou do gás carbônico, dentro da hemácia. Então, a gente precisa de outras propriedades, de outros íons, né, para que essa propriedade e essa interação aconteça, tá? Então, além dos compostos hidrofílicos e hidrofóbicos, temos os anfipáticos, que possuem regiões polares e regiões apolares, tá? Tem o lado positivo de tudo isso, tem o polar, não polar, mas tem os seus problemas, portanto, também. Então, uma porção é solúvel em água e a outra não, tá? Em solução aquosa, as porções polares interagem com a água e as porções não polares não se agregam, tá? Então, formando pequenas micelas, é aquela pensando água em óleo, né? Fica aquela bolhazinha, aquilo é uma micela, que são estabilizadas por interações hidrofóbicas, tá? Que repele a água dali. E como não polares se agregam formando micelas, né? Isso é muito importante, porque quando um sistema aquoso apresenta um soluto dissolvido, as propriedades coligantes, ou seja, vapor, ebulição, ponto de fusão e pressão, são afetadas. Então, tudo isso vai dar um ponto de fusão, um ponto de ebulição, né? Um ponto de vapor diferente para cada uma. Então, isso é muito importante para cada líquido, tá? Então, a água existe nas suas propriedades porque ela tem polaridade, ponto de fusão, tem sua característica hidrofílica, tem características hidrofóbicas. Tudo isso está envolvido dependendo desse sistema aquoso. Então, a gente não pode pensar só na água, só água propriamente dito. A gente tem uma outra série de coisas que estão dissolvidas ali dentro. E essas outras coisas também têm características químicas. E essas características químicas também vão dar propriedades nesse sistema aquoso, tá? Outro ponto muito importante para se destacar refere-se aos movimentos, né, da água em uma determinada região onde está presente em maior concentração e efetiva, né, por uma região com menor concentração. Ou seja,
regiões mais concentradas, né, a gente consegue carrear, né, por membranas, por osmolaridade, outras substâncias. E essas outras substâncias vão interagir, tá? Vai depender muito da concentração, tanto do meio aquoso, da quantidade de água, e com a quantidade de íons, entre outras componentes ali dissolvidos, tá? E isso tudo produz uma pressão, o quê? Osmótica. Quando separado por uma membrana, o quê? Semipermeável. Porque se essa pressão osmótica não ocorrer, não temos uma membrana permeável. Porque temos que lembrar que a osmose, né, e tem outras coisas, tem carreadores, entre outras coisas ali. Mas para que isso ocorra, todas as membranas têm que ser semipermeável. Então, porque o movimento da água impelido por diferença na pressão osmótica, tá? É denominado o quê? A osmose. Tá? E é essencial na manutenção da vida celular. Ou seja, do meio menos concentrado para o meio, desculpa, do meio mais concentrado para o menos concentrado, tá? Então, essa osmose, essa manutenção, essa membrana plasmática permeável é muito importante, tá? Então, soluções com a mesma osmolaridade são denominadas o quê? Isotônicas, iguais. E não há movimento de água entre elas, tá? São separadas por uma membrana, não entra nem sai água dessas células. Tá? Caso uma célula esteja numa solução com maior osmolaridade, ou seja, hipertônica, ela murcha por perda de água, ou seja, ela desidrata. Tá? E se mantiver uma solução de menor osmolaridade, ou seja, hipotônica, a célula incha para receber o quê? Água. E pode até se romper, que é chamada lise osmótica. Então, se não estiver protegida por uma parede muito rígida ou outros mecanismos de sustentação dessa osmolaridade, tá? Sempre vale ressaltar, tá? O efeito dos solutos na osmolaridade depende do número de partículas dissolvidas e não das suas massas. Não é o peso molecular, e sim a quantidade de, tá? Portanto, uma macromolécula terá menor efeito na osmolaridade do que uma massa igual a seu monômero, tá? Em termos práticos e bem dinâmicos para falar isso. É por isso que o armazenamento de macromoléculas, como o glicogênio, em vez de subunidades monoméricas, como é a glicose, tá? Então, a gente tem que pensar glicogênio armazenado, não é a glicose. Então, são a estrutura molecular, tá? Então, como ela vai se dissolver, como ela vai participar dentro daquele processo, tá? Isso é muito importante, porque a ionização da água e o pH dela, né, são extremamente importantes. A água pura, além das propriedades já faladas como solvente anteriormente, ainda sofrem pequenas ionizações, gente. São os íons de hidrogênio, né? E de hidroxilas aí, no meio. Né? Então, a gente tem uma reação H2O, H mais HO. Então, a gente tem que entender que isso, esse equilíbrio, essa ionização, essa constância de ionização que está aqui representada, é muito importante, tá? E sempre lembrando que quando a gente fala nessa constância da água, ela está a 25 graus centígrados, tá? Então, se a gente alterar a temperatura da água, a gente vai o quê? Alterar essa constância. Então, esse processo de ionização vai mudar. Não vem aqui a gente falar sobre os cálculos, né, como isso ocorre. Mas lembrando que a água ela tem que estar a 25 graus. Então, é muito importante quanto a isso.
Claro, no nosso sistema, a gente tem uma solução fisiológica. A gente fala que a gente é água, mas não é água. A gente tem uma solução fisiológica, tá? Então, o ponto de temperatura já é outro, tá? Então, é importante a gente lembrar disso. Quando a gente fala nas soluções aquosas, a gente tem soluções ácidas e soluções básicas. As suas bases. Então, a maioria das soluções aquosas, incluindo os fluidos dos seres vivos, apresentam pH de 7. É mais ou menos 7. Alguns livros citam aí 6,5 a 7,5. Então, a gente usa o 7 como um número meio cabalístico. Mas é de 6,5 a 7,5, tá? Ou seja, não são soluções neutras com a mesma concentração de hidrogênio e de OH, tá? A medida, então, do pH é bastante comum pela sua importância em bioquímica. Não é por nada, né, que quando a gente mede os gases lá no laboratório, a gente vê a concentração de bases e ácidos contidos em nosso sangue. Por quê? Por que isso é importante, né, a gente verificar isso? Pois o pH afeta as estruturas tridimensionais das moléculas, e especialmente a atividade biológica. Então, se a gente tem uma acidose, uma alcalose metabólica, a gente vai ter comprometimentos desses órgãos. Ou seja, as atividades biológicas desse sistema estão comprometidas, se elas estiverem alteradas. Então, por isso que vem a medição, né? E é muito importante essa medida para o médico, para o nutricionista, para o farmacêutico, né? Olhar e dizer assim, olha, tem um comprometimento biológico aí. Então, muitas vezes, quem vai fazer aí nutrição hospitalar vai acompanhar, né, que os médicos, o pessoal do laboratório, está muito envolvido, olha, está com acidose, está com alcalose. A alimentação, a dieta que aquele paciente venha a receber, tem que ter cuidados, certo? Então, olha a quantidade disso, porque a ionização desse processo também é muito importante, tá? Então, para a gente medir aí o pH e determinação de solução, usamos certos corantes que mudam de cor, aquelas reações de química analítica, né? Que usam ali a fenolftaleína, né? Ou a alaranjado de metila, ou vermelho de fenol. Quando muda pH, ou ganha cor, ou perde cor, né? Então, obviamente que hoje é muito mais tranquilo e mais fácil, que a gente tem aí o pH-gâmetro, tá? É um equipamento que consegue medir. E é feito lá no laboratório, nos laboratórios, isso tem grande importância. Então, quando uma solução apresenta um pH maior que 7, como predomínio de OH, ela é chamada, então, de alcalina, é básica. Como no caso dos alvejantes, tipo bicarbonato de sódio. Caso no contrário, se o pH for menor que 7, tem predomínio do quê? De H, né? H+, de ácido. Então, é uma solução ácida, como no caso do vinagre, no suco do limão e no suco gástrico. Lembrando que o suco gástrico tem algumas enzimas também que ajudam, tá? Não é só isso. Mas por que que o suco gástrico é ácido? Porque a gente tem que o quê? O que a gente tem lá? Proteínas. E a gente tem que romper aquelas estruturas proteicas, fazer a digestão, né? Quebrar aquela estrutura. Então, o ácido é muito importante lá. Como eu brinco, né? E eu falo nas aulas, tá, mas se a gente come uma picanha e degrada uma picanha, uma proteína, a gente tem o ácido lá, certo? Mas a gente não se degrada. O que protege, né, o nosso sistema digestório,
especialmente o nosso estômago, o que que é? Eu brinco, né, que a gente é uma parede, imagina a gente uma estrutura, o seu quarto, sua sala, onde você está agora. Então ele tem uma parede. Quando tá os tijolinhos todos lá, a gente tem aquela proteína. Revestindo aquela proteína, a gente tem uma parede rebocada, a gente tem o quê? Um muco. E em cima desse muco, a gente tem que é na parede do reboco, a gente tem uma pintura, né? A parede está pintada na nossa casa, independente da cor que ela tiver, branca, verde, rosa, amarelo. E essa proteína são microfilamentos de bactéria. Então, a nossa proteína está protegida por bactérias, os probióticos, certo? Que estão agregados, aderidos à nossa mucosa, nosso muco. E esse muco protege a nossa estrutura, a nossa parede celular. Então, olha como isso é muito importante, tá? Obviamente que outras doenças, outras patologias, excesso de medicação, anti-inflamatórios, diminui aquela parede, aquele muco. Então, quando eu diminuo o muco, as bactérias caem a pintura, certo? O reboco, cai a pintura. E eu fico com aquele tijolinho exposto. E aí, o meu suco gástrico, né? Meu ácido clorídrico, entra em contato com a mucosa, e essa mucosa acaba tendo ulcerações, ou seja, está sendo digerida por nós mesmos. E aí sim a gente sente aquela dor, aquela queimação forte, tá? Quando a gente fala, né, aí em pHs, a gente vai olhar aqui essa figura representativa, tá? Então, a gente tem ácidos muito fortes, né? Então, a gente vai ver assim, a soda cáustica, que é o extremo da sua alcalinidade, é a soda cáustica. Quando a gente tem o extremo, né, do ácido, a gente tem os ácidos de bateria. Então, aí temos os alcalinos, né, limpa-fornos, água e sabão, amoniônicos, né, domésticos, água ionizada, água sanitária, leite de magnésio, alface, chá verde, azeite de oliva. Por isso que é muito importante saber a acidez do azeite, porque o azeite de oliva tem um pH, o azeite de girassol tem outro, o óleo de soja tem outro. Então, como o azeite de oliva é mais caro, mais puro, e é mais caro extrair e tem um custo maior, as suas adulterações, tu coloca uma outra solução lá dentro, tem que ser um óleo, né? Esse óleo, como o óleo de azeite de oliva ali tem uma característica, um pH que é só dele, qualquer alteração nessa solução, né, lipídica, vai acontecer o quê? Uma alteração do pH. Então, tu medindo só o pH, tu vai ver que a acidez mudou. Então, esse azeite não é um azeite puro de oliva. Então, são coisas que a gente tem que entender, tá? A pasta de dente, ela é alcalina, o bicarbonato, né, a água do mar, o sangue, tem um pH um pouquinho mais elevado, né, em torno de 8, ali é 7 ponto alguma coisa, mais próximo do 8 do que de 7, né? A água pura é 7, aí a gente começa a trocar de chave e ir para o meio mais ácido. Uma urina, o leite, suco de fruta, o açúcar, a cerveja, o suco de tomate, o pão branco. Ah, mas comer pão da azia dá? Da azia porque ele tem um pH mais ácido, ele tem uma fermentação, proliferação de gases, estufamento. O suco de uva, o suco de laranja, queijo, o suco de limão, o vinagre, o suco gástrico e aí, entre outros, o ácido de bateria,
tá? Então, é importante a gente entender aonde e que meio está contido, tá? Então, é muito importante porque as soluções, tanto ácidas como básicas, especialmente para vocês, pensando em trato gastrointestinal, vai modular a absorção de nutrientes. Todo o nutriente ionizado, ou seja, se ele é ácido, está no meio básico, ele não consegue ser absorvido, porque semelhante dissolve semelhante e é melhor absorvido. Tá? E ao contrário, isso acontece também. Ele é básico e está no meio ácido, está ionizado. Ou ele é ácido e está em básico, também está ionizado. Então, por isso que o nosso pH fica em torno de 7, para tentar equalizar e ter uma forma melhor de absorção de vários nutrientes. Então, é importante a gente entender que quando a gente tem um meio, né, como é que é melhor absorvido o ferro? Não é com suco cítrico, ácido? Então, a gente tem que entender. E por que que muitas vezes eu ingerindo um alimento e com outro líquido, eu vou diminuir a absorção dele? Não é assim que na nutrição fala que só devemos tomar água ao se alimentar? No máximo água? Porque vamos interferir na absorção de vitaminas, de íons, por causa do seu pH. Então, se ele tiver ionizado, tem um íon lá na sua estrutura, ou seja, tem alguma coisa maior, tem uma molécula. E essa molécula que está lá nessa cadeia deixa mais uma estrutura maior. Então, ela dando uma estrutura maior, é mais difícil dela ser absorvida, porque ela está em estado maior. Aquele ducto, ou aquele carreador que faz, ou aquela membrana semipermeável, ela não consegue mais atravessar porque ela está maior. É como fosse um carro que atravessa um túnel, vamos imaginar assim. Esse túnel não passa um caminhão, porque o caminhão ele é da forma ionizada. Ele tem aquela estrutura maior, né? Que está do lado, em cima dela, na cabine. Então, essa cabine não consegue passar, ela bate no túnel e acaba não entrando. Então, por isso que a gente tem que entender que a ionização e os íons são muito importantes, sim, tanto para a manutenção da nossa vida, mas como para absorção de nutrientes, tá, gente? Então, quando a gente fala, né, como diferenciar os ácidos de base, as bases possuem um pH maior que 7 e os ácidos pH menor que 7. Ambos podem ser fortes ou fracos. Tanto bases como ácidos fortes são completamente ionizados em soluções aquosas diluídas, alterando significativamente o pH do meio. Foi o que eu acabei de falar, tá? Bases fortes incluem o hidróxido de sódio, o KOH, são aqueles que liberam um OH, né, em sua totalidade no meio, aumentando bastante o pH dessa solução, tá? Já os ácidos fortes liberam totalmente o quê? O hidrogênio, tá? Que está em sua estrutura. Então, reduzindo muito o pH do meio, como no ácido clorídrico, ácido amônico, ácido sulfúrico, né? São bases fracas e os ácidos fracos não estão completamente ionizados, tá, gente? Quando dissolvidos, liberam parcialmente o quê? OH ou só o H, tá? Tem que lembrar disso. Respectivamente, ou seja, dissociam-se pouco. E por isso o efeito, né, é fraco sobre o pH da solução, tá? Então, ácidos e bases fracos são importantes no nosso sistema biológico, gente, e no metabolismo e na regulação. Por quê? Eles não deixam um sistema ou alcalino ou ácido. Porque se a gente deixar ele ácido, vai comprometer alguma coisa. Então, no nosso trato digestório, nosso estômago, altamente ácido. Mas quando ele passa dali, então, tudo que for ácidos, né, dissolve semelhante e absorvido mais propriamente no estômago. Passou dali, no nosso trato digestório, vai vir o bicarbonato. Bicarbonato é logo
injetado para aliviar aquele suco gástrico, porque senão a gente vai digerir o resto do nosso trato digestório, porque a gente não tem aquele muco todo protetor, tá? E aí ele começa a ser mais básico. E a partir daí, só nutrientes mais básicos começam a ser absorvidos. Então, o trato gastrointestinal é muito mais básico ou neutro do que o propriamente só o estômago. Então, olha como isso é importante. Então, vitaminas, sais minerais, que têm características de um pH diferente, ou seja, de uma acidose, ser ácidos, são melhores no estômago, absorvidos. Consequentemente, menores, cada vez que passa no tubo digestório, mais compromete a sua absorção. E ao contrário, aqueles que têm um pH mais alcalino no estômago não são absorvidos. Só quando o bicarbonato é injetado no nosso trato digestório, aí sim eles começam a ser absorvidos, tá, gente? Então isso é importante, porque a gente tem aí os ácidos, né, doadores, os prótons doadores, então os aceptores de prótons, né, são doadores de prótons, seus aceptores formam um ácido básico conjugado. Então, quando a gente tem ele, né, dissolvido, ionizado, que é um problema, tá? Então, temos que lembrar de tudo isso. Falando em pH e tampões, isso é muito importante, porque o corpo existe vários tampões. Ele tenta tamponar o tempo inteiro, tá? Para que a gente não esteja uma acidose ou uma alcalose metabólica, tá? Então, agora que a gente compreendeu o que é o pH de uma solução e como ele se relaciona com os ácidos e bases, a partir de uma influência nas reações químicas das estruturas celulares e nos organismos. Lembrando, a concentração de hidrogênio pode interferir diretamente na ionização das moléculas, incluindo quem? As proteínas, gente. E essas diferenças na ionização podem afetar a função das proteínas nas células, no sangue ou qualquer outra parte, tá? Então, é fundamental para assegurar a estabilidade das moléculas, possibilidades que as reações químicas aconteçam em maior e suas atividades enzimáticas, além de algumas atividades biológicas. Então, qualquer coisa que aconteça é muito vitalício. A gente tem aí atividades cardíacas, atividades pulmonares, atividades do sistema nervoso central, em todos os tecidos. Então, é fundamental e é necessário a existência de tampões, ou seja, sistemas de ácido e de base que possam liberar e assegurar prótons, evitando variações bruscas. Então, se eu tenho uma variação muito brusca, tanto de uma acidose como de uma alcalose, eu comprometo drasticamente a minha absorção, drasticamente funções. Então, o valor, né, desses pKAs, né, correspondente ao valor de pH, quando a concentração de ácido e de base conjugada estão exatamente iguais, tá? Ou seja, eu tenho o H e o H na mesma quantidade, tá? Então, isso é importante para que determinadas regiões, né, a variação do pH numa solução seja chamada de tamponamento. Eu consigo equilibrar. Ela não passa de um pH de 7,5 ou de 6,5. Então, eu fico sempre trazendo para o meio, de 7, tá? 7 é alguma coisinha para o nosso sistema funcionar. Então, esse sistema é chamado de tamponamento, ele fica trabalhando o tempo inteiro. Obviamente, ele varia ali de um ponto, né, que eu digo ali, varia entre geralmente um ponto, mas o nosso ponto principal é entre 6,5 e 7,5, e a gente foco de 7. 7,3 ali, 7,2, tá? Em termos práticos, gente, uma solução ácido-base dentro de uma região de tamponamento protege a solução contra variações drásticas de pH, tá?
Então, ele sempre vai não deixar comprometer, tá? Quem faz isso muito é o bicarbonato, tá? Para a gente manter o pH dos compartimentos do organismo, é necessário que o meio aquoso possua um ou mais sistemas tamponões, ou seja, os sistemas tamponantes. Os tampões são soluções que possuem um ácido fraco e uma base fraca, obviamente, né, em porções definidas, e por isso conseguem manter o pH pouco variável, né? Então, são bases fracas versus ácidos fracos, tá? Um exemplo disso no nosso sistema, tá? Que é muito importante, seja, é uma conjugação, tá? E ele faz com que o nosso sistema tamponante funcione o tempo inteiro, tá? É o tampão de fosfato, que é uma base conjugada, apresenta um pK de 6,86, ou seja, um pH de 6,86, o que significa que esse tampão controla pH desde 7,86 até que 5,86. Ou seja, tem uma variação aí de um ponto mais ou menos, tá? Às vezes um pouco mais, um pouco menos para cada tamponante. Então, esse tampão de fosfato é muito importante em alguns sistemas, tá? Quando a gente vai verificar uma curva de titulação, onde essa solução de tampões mostra que o pH de uma solução estiver dentro dessa faixa, ou seja, né, ele fica o quê? Mantendo, tá? Uma hora ele passa, vamos dizer, ele faz um tamponamento aí, que nem no caso aqui de 4,6, que é o pK dele, 4,76, ele vai mantendo no mínimo 3,76, mas ele pode chegar a 5,76. Então, muitas vezes ele está um pouco mais ácido, mas muitas vezes um pouco mais básico. Mas esse tamponamento ocorre consecutivamente. Obviamente que ele pode cessar se eu tiver uma redução deste titulante, tá? Então, isso é muito importante. Então, quando a gente fala em pH, concentração, né, de hidrogênio em compartimentos corporais, a gente vê que no suco gástrico, tá, o pH é de 0,8, na urina entre 4,5 e 8. Uma urina com características ácidas tem muito a dizer com infecção urinária, porque tem proliferação bacteriana, entre outros, tá? Os líquidos intersticiais, o que são os líquidos intersticiais? São aqueles líquidos que estão em movimento dentro do nosso organismo. Eles possuem um pH de 7,35, tá? O sangue, 7,35, o que é pobre em oxigênio, que é rico em oxigênio, 7,4. Mas fica mais ou menos nisso. Esse é o ponto crucial de vida, tá? É os 7,3 ao 7,5. Fora de tudo isso, altera muito o funcionamento do nosso sistema, tá? Especialmente o sistema nervoso central e o sangue, tá? Então, recapitulando tudo que foi dito, tudo que esse cara falou o tempo inteiro, a gente iniciou mostrando que para a existência de um ser vivo é necessário que compostos químicos simples, de diferentes naturezas e características, sejam ligados e transformados em macromoléculas complexas. E essa organização em nível de supramacromoléculas permite que a interação nos diversos níveis ocorra. E a interação com os arredores e a manutenção da vida. E a vida só é possível se um ser conseguir obter energia, transformar em meio de reações químicas e usá-las em seus processos celulares. Não é isso que ocorre com a glicose dentro da gente?
Além disso, a continuidade da sua existência é permitido por meio de quê? De transferência o quê? Energética. Desculpa, transferência genética. O DNA. Falamos do RNA. Observamos que a água é fundamental para a nossa vida. Tanto que somos mais de 70% de água. E está diretamente envolvida em todo o processo, em todos os processos bioquímicos. Nós temos 333 processos bioquímicos, enzimas, tá? Que governam a nossa manutenção. Além de servir como solvente, a água ainda é e sofre processos de ionização por meios, né, que se encontram, sendo importantes para a definição do pH. Esse conceito é bastante relevante, pois temos compostos e fluidos biológicos com diferentes pHs, sejam eles entre ácidos e bases. E essas interações entre esses compostos e esses sistemas biológicos eles permitem a manutenção da estrutura das diferentes macromoléculas para cada função. Então, isso é possível em virtude de sistemas de tampões, que evitam alterações bruscas a cada movimento, a cada alteração nestes compostos biológicos. Então, desta forma, mantém-se a vida por tampões biológicos. E se referindo-se então especialmente à água, ela é considerada uma das mais importantes biomoléculas. Que nem eu falei anteriormente, pois ela é responsável por mais de 70% do nosso peso celular, além de ser o principal constituinte das células. Então, ela desempenha um papel fundamental na definição de suas estruturas e funções. Tá? Muitas vezes, as estruturas e essas funções de uma biomolécula dependem das suas características de afinidade com essa água. Como, por exemplo, a biomolécula hidrossolúvel, a água, ou hidrofóbica, ou anfipática. Certo? Além disso, os altos ajustes ou as autorregulações entre o catabolismo e o anabolismo permitem equilíbrio celular. Sempre que a gente está fazendo alguma coisa, estamos produzindo algo. E esse algo ocorre a oxirredução. A oxirredução altera o pH. Quando o pH ocorre, altera com esse metabolismo, os tampões vêm e permite esse equilíbrio. Também seja pela autorregulação e participação das enzimas. As enzimas trabalhando, elas também têm gasto energético. Elas também produzem alguma coisa. Elas também alteram o seu meio, alteram o seu pH. Também temos nesse processo a participação hormonal. O hormonal é muito, muito importante. Olha as mulheres, a mulher consegue gestar. Né? Isso é muito importante, porque tem hormônios, tem alterações metabólicas, tem alterações catabólicas, né? Então, levando à regulação de vias e não de degradação desnecessárias de compostos que, de uma forma ou outra, serão reaproveitados pelas células em seus processos metabólicos. Então, o corpo vai produzindo processos, né? E ele sempre alguma coisa vai se transformando em outra, e vai sendo necessário. Obviamente que chega um momento que cessa. Não é por nada que o excesso de ureia, de creatinina, excesso de íons, de sódio, de sal, são excretados no nosso suor, são excretados nas nossas glândulas, são excretados nas fezes,
especialmente na urina? Porque tudo tem um começo, um meio e um fim. Então, tudo é integrado numa regulação bioquímica. E essa regulação bioquímica é fundamental, porque qualquer coisa que desvirtua esse eixo, essas funções estruturais, a gente vai ter um processo de adoecimento, de uma patologia. Então, com a patologia, com essa disfunção, nós padecemos e temos problemas. Certo? Então, a gente tem que lembrar que o nosso corpo, eu volto a dizer, ele é um condomínio, uma cidade gigantesca, que tem que trabalhar tudo em harmonia e em conjunto, tá? Então, para que tudo isso ocorra, a gente o tempo inteiro tem que estar neste processo. Lembrando que, tá? Para tudo isso acontecer, a gente tem que estar o tempo inteiro, tá? Com reações catabólicas, anabólicas acontecendo, tá? Certo, gente? Algumas pessoas botaram algumas coisas aqui, tá? A Raquel botou, boa noite, professor, gostaria de saber mais detalhado do ATP. Isso a gente vai ter nas próximas aulas, tá, Raquel? Aí a gente vai detalhar. Alguém aqui, não sei por quê, botou algumas coisas que não eram para ser colocadas aqui, eu não vou publicar, tá, gente? Mas é importante, tá? Botar aqui, o congelamento dos alimentos perde suas propriedades? Sim, algumas sim, importante. O que é o ATP? É energia, a trifosfato de sódio, tá? A gente vai ver bem à frente, a gente vai estudar muito sobre o ATP, tá? O nosso corpo é preparado para ser gordo, ou em vez de ser magro? Seria correto falar isso? Sim, correto. A gente está muito mais propriamente nas formas de engordar do que não engordar. Estonas e não estonas, me perguntam qual é a definição. Eu vou mandar, tá? Aqui, que é mais fácil para vocês entenderem, tá? Bioquímica e fisiologia é a mesma coisa? Sim e não. A fisiologia é o complexo sistema, assim como a bioquímica, certo? Mas tanto que a gente estuda processos fisiológicos e processos bioquímicos desses processos fisiológicos. Então, são caracterizados distintamente, tá? Os parasitas, aqui alguém pede, os parasitas são sempre externos ou o corpo pode criar parasitas? Não, a gente não cria parasitas, a gente cria as nossas próprias células. Esses parasitas vêm do meio externo, tá? Outra pergunta, os parasitas sempre vai matar a célula? Esta é a missão deles? Não, não é não. O que acontece é que é uma forma desenfreada de muitas vezes esses parasitas se proliferarem dentro das células, porque eles não têm um momento de parar. Porque pensa só, quando a gente tem uma célula, eles usam o nosso maquinário, essas células são feitas para quê? Para que eles ganhem vida, deixem gerações, certo? Só que isso ocorre desenfreadamente e acaba matando, rompendo, lisando as células. Então, quando a gente tem a lise dessas células, a célula morre. E vão matando outras e outras e outras e acaba comprometendo a função e comprometendo o órgão, certo? Só que a gente pode vir a óbito e morrer. E esses mesmos parasitas que se alimentam da gente acabam morrendo junto. Então, tecnicamente, eles querem se parasitar, né, na gente como fosse perpétuo.
E não que não acontecesse a lise, que não acontecesse a nossa morte, mas isso acontece. Alguns parasitas não, como os probióticos, né, são do bem, né, que fazem mecanismos que ajudem a melhorar a absorção, ajudem a melhorar uma série de processos, tá? A gente tem os parasitas intestinais, aquelas velhas lombrigas que a gente diz, que tem umas que chegam a viver 30 anos com a gente. Conhece o nosso íntimo, né? Então, vivendo muito tempo, mas sugando os nossos nutrientes, tá? Poderiam dar mais exemplos de formação e configuração de formas moleculares? Sim, vão vir nas próximas aulas, tá? Que são ligações duplas, cis e trans, bioquímica básica, tá? São as formas de ligações, aquelas ligações duplas, interações de polo, né? Cis, trans, são conformações. Isso aí eu acho que vai ter que rever um pouquinho de quem mandou aqui de química básica, tá, gente? Deixa eu ver aqui mais. Podemos usar também como exemplo o ácido e o alcalino, o pH da urina, que pode ser considerado bom 6 e também pode oscilar. Tudo pode oscilar, gente, tá? Ah, então, tudo pode oscilar se temos os sistemas tamponantes, tá? Isso é muito importante. Ah, alguém botou aqui. Explica um pouquinho mais sobre o que acontece se ingerirmos alimentos muito alcalinos. Temos alimentos alcalinos, temos alimentos ácidos. Não vai acontecer nada em termos de função, de perda de função. Só cada um vai ter os seus nutrientes melhor absorvidos, como eu falei anteriormente. Se a gente tiver um alimento alcalino, num processo, num trato digestório de meio alcalino, porque de semelhante dissolve semelhante, tá? Então, isso é muito importante. Se tivermos um alimento muito ácido, da mesma forma, vai ser mais absorvido os seus nutrientes, características ácidas, no estômago, tá? Então a gente tem que entender que tudo isso, por que que a gente muda do meio ácido para o meio mais básico? Para conseguir modular os dois lados. Então a gente absorve da forma mais ácida e absorve da forma um pouco mais básica. E temos os tampões, especialmente o bicarbonato, para neutralizar e também chegar ao meio aonde a gente tem alimentos com características, com pHs, né, com seus nutracêuticos, fitoquímicos, entre outros, num pK de 7, para também serem absorvidos, tá, gente? Primeiro perdemos músculo para depois perder a gordura, é isso? Sim. Primeiro a gente degrada. Degrada não. Consome a glicose das nossas veias, que estão no nosso sangue, no nosso soro. Depois a gente consome o que tem no fígado, um pouquinho, um glicogênio bem pouquinho. Degrada proteína muscular para depois a gordura, tá? Que pena, alguém perdeu, acho que a Luana, tá? Enfim, tem como ter acesso à apostila? Não tá na internet online para vocês lá, gente? Cada aula será uma apostila? Em torno, sim, tá? Aqui pede se uma pessoa que tem queimação, ela tem como cuidar disso? Sim, tem. Tem que ver qual a origem dessa dispepsia, que é a queimação, tá? Obviamente tem. Tem que tratar, às vezes, com reduzindo alimentos ácidos, procurando um médico que possa prescrever algum medicamento que possa ajudar. Qual será a frequência das aulas? Todas as segundas-feiras até o final do mês.
Aqui alguém fala, acho que o professor sabe muito, mas a aula está caminhando numa velocidade que parece que já temos todo o conhecimento. Na realidade, essa aula básica é para relembrar o segundo grau, tá, gente? Então, as definições, às vezes, essas definições, elas têm características que é quase impossível a gente tentar definir da própria definição a essas características, porque aí tornam mais difíceis de explicar ainda. Então, quem está tendo dificuldade, anota as palavras, anota as configurações, as definições que eu estou falando, porque isso teria que a gente já está num curso de nível superior. Então, eu não posso relembrar o segundo grau, tá? Então, a gente já dá essa parte básica, introdutória, para tentar trazer. Até peço desculpa, mas é isso mesmo, tá? Então, assim, vai ter que ler, né, mais sobre fora, porque assim é feito uma formação de nível acadêmico de terceiro grau, né? Então, assim, é importante que muitas coisas a gente não vai entender na primeira vez que o professor falar, né? Então, vai anotar, vai entender, mas foi isso que ele quis dizer, por isso que eu entendi o que que ele quer dizer, tá? Peço desculpa, mas é assim mesmo. O que é pior e mais nocivo à saúde, um pH mais alto ou um pH mais baixo? Os dois, tá? Os dois, porque o nosso corpo é 7,3, 7,5. Então a gente não posso passar por um ácido ou por um básico, porque todas as nossas células perdem função. Independente. Umas às vezes vão ganhar um pouquinho mais de função até um limiar, mas passou daquilo, a gente perde drasticamente. Então, o pH nosso é 7,3, mais propriamente 7,35, 7,40, tá? É isso que a gente tem que ter em mente. Então, uma acidez ou uma alcalose vai nos matar. A desparasitação seria indicado para o ser humano? Sim, especialmente porque eles consomem nutrientes, sais minerais de nós. Então, eles levam a uma desnutrição funcional, que tiram a minerais importantes do nosso ser, do nosso corpo, especialmente o ferro, tá? Vai ter bizu na prova, o guri que, não sei se é um menino, né, bizu, possivelmente seja militar, né? Esses bizus vêm com as anotações, tá? Então, gente, desejo para todos um bom início de semestre, não se apavore, não tranque, calma, é assim mesmo para todo mundo. Que quem acha que vai ser fácil, não vai ser. A gente tem as nossas dificuldades, as nossas limitações. Como quebramos as nossas dificuldades e as nossas limitações? Com conhecimento. Lendo. Vai ter que correr atrás, infelizmente. Eu volto a dizer, as aulas, as apostilas, é 5, 10% de tudo que você ainda tem para conhecer. É apenas um rio que banha o oceano, certo? É um prazer tê-los vocês. Fico muito feliz em tê-los. Pode me seguir nas redes sociais se quiserem, tá? Eu vou aceitá-los. Fico muito felizes, porque lá algumas vezes a gente publica algumas aulas, algumas condutas, tá? Um forte abraço para aqueles que vão ter aula comigo no polo da Sezuca. Vai ser um prazer tomar um café com vocês, especialmente comendo chocolate. Um forte abraço a todos, um bom início de semana e até semana que vem.